Henri Pirenne, As Cidades da Idade Média. Capítulo 3, As Cidades e os Burgos. Nota do tradutor, as cidades. Na língua francesa, o termo cité designa a cidade episcopal, ao contrário da palavra ville. Como não temos um termo semelhante em português, decidimos deixar a palavra no idioma original, desde que tenha esse significado específico. As cidades existiram em meio a uma civilização essencialmente agrícola, como a da Europa Ocidental durante o século IX? A resposta a esta pergunta depende do significado dado à palavra citada. Se este é o nome dado a uma localidade cuja população, em vez de viver da terra, se dedica ao exercício do comércio e da indústria, a resposta deve ser não. O mesmo acontecerá se a cidade, for entendida como uma comunidade dotada de personalidade jurídica e que goza de direitos e instituições próprias. Pelo contrário, se a cidade for considerada como um centro de administração e como uma fortaleza, aceitar-se-á sem objeções que a época carolíngia viu mais ou menos tantas cidades quanto os séculos seguintes. O que supõe que as referidas cidades careciam de dois dos atributos fundamentais das cidades da Idade Média e dos tempos modernos, uma população burguesa e uma organização municipal. Por mais primitiva que seja, qualquer sociedade sedentária expressa a necessidade de fornecer aos seus membros centros de reunião, ou, se preferir, locais de reunião. A celebração do culto, a existência de mercados, as assembleias políticas e judiciais impõem necessariamente a designação de locais destinados a receber os homens que deles queiram ou devam participar. As necessidades militares se manifestam ainda mais fortemente a esse respeito. Em caso de invasão, o povo precisa ter abrigos onde encontre proteção momentânea contra o inimigo. A guerra é tão antiga quanto a humanidade, e a construção de fortificações quase tão antiga quanto a guerra. Os primeiros edifícios construídos pelo homem parecem ter sido recintos de proteção. Atualmente, quase não existem tribos bárbaras em que eles não sejam encontrados, e por mais que voltemos, o show não deixará de ser o mesmo. A Acrópole dos gregos, a Opida dos etruscos, dos latinos e os gauleses, os burgos dos alemães, os gorodes dos eslavos, não eram a princípio como os kraus dos negros da África do Sul. Nada mais do que lugares de encontro, mas fundamentalmente refúgios. A sua planta e a sua construção dependem naturalmente da configuração do terreno e dos materiais utilizados, mas a disposição geral é sempre a mesma. É constituído por um espaço quadrado ou circular, rodeado por defesas feitas de troncos de árvores, blocos de terra ou rocha, protegido por um fosso e ladeado por portas. Em suma, uma cerca. E podemos notar imediatamente que as palavras que no inglês moderno, town, ou no russo moderno, gorod, significam cidade, significam primitivamente cercado. Em tempos normais, esses recintos permaneciam vazios. A população não se reunia ali, a não ser para cerimônias religiosas ou civis, ou quando a guerra os obrigava a refugiar-se ali com seus rebanhos. Mas o progresso da civilização transformou gradualmente sua animação intermitente em uma animação contínua. Em seus limites foram erguidos templos. Primeiro, os magistrados ou chefes de povoado ali fixaram residência e depois comerciantes e artesãos. O que a princípio não passava de um ponto de encontro ocasional tornou-se uma cidade, centro administrativo, religioso, político e econômico de todo o território da tribo, cujo nome frequentemente assumiu. Isso explica como, em muitas sociedades, especialmente naquelas da antiguidade clássica, a vida política das cidades não se restringia ao fechamento de seus muros. Citeio, com efeito, tinha sido construído pela tribo e todos os seus homens,
quer vivessem de um lado ou de outro das muralhas, eram igualmente cidadãos. Nem a Grécia, nem Roma conheciam nada parecido com a burguesia estritamente local e particularista da Idade Média. A vida urbana ali se confundia com a vida nacional. O direito da cidade era, como a religião da própria cidade, comum a todo o povo de que era a capital e com a qual constituía uma e a mesma república. O sistema municipal, portanto, é identificado na antiguidade com o sistema constitucional. E quando Roma estendeu o seu domínio por todo o mundo mediterrâneo, esse sistema tornou-se a base do aparato administrativo de seu império. Este sistema, na Europa Ocidental, sobreviveu às invasões germânicas. Seus vestígios podem ser claramente encontrados na Gália, Espanha, África e na Itália, bem depois do século V. No entanto, a decadência da organização social apagou lentamente a maior parte desses vestígios. Eles não podem ser encontrados no século VIII, nem os decuriones, nem os gestas municipalia, nem os defensor civitatis. Ao mesmo tempo, a presença do Islã no Mediterrâneo, ao impossibilitar o comércio que até então ainda mantinha alguma atividade nas cidades, condenou-as a um declínio irreversível. Mas ele não os sentencia à morte. Por mais diminuídos e fracos que sejam, eles subsistem. Dentro da sociedade agrícola da época, eles mantêm, apesar de tudo, uma importância primordial. É fundamental perceber o papel que desempenharam se quiser compreender aquele que mais tarde lhe será atribuído. Já vimos que a Igreja estabeleceu suas circunscrições diocesanas nas cidades romanas. Respeitados por estes e pelos bárbaros, continuaram a manter, após sua implantação nas províncias do Império, o sistema municipal sobre o qual haviam sido fundados. O desaparecimento do comércio e o êxodo dos comerciantes não tiveram influência na organização eclesiástica. As cidades onde viviam os bispos eram mais pobres e menos povoadas, sem que os bispos fossem prejudicados. Pelo contrário, quanto mais a riqueza geral declinava, mais seu poder e influência se tornavam cada vez mais afirmados. Cercados por um prestígio tanto maior quanto o desaparecimento do Estado, regados com doações dos fiéis, associados pelos carolíngios no governo da sociedade, eles conseguiram se impor ao mesmo tempo por meio de sua autoridade moral, seu poder econômico e sua ação política. Quando o império de Carlos Magno entrou em colapso, sua situação, longe de vacilar, tornou-se ainda mais arraigada. Os príncipes feudais, que haviam arruinado o poder real, não interferiram no da Igreja. Sua origem divina a protegeu de suas reivindicações. Eles temiam os bispos, que poderiam lançar sobre eles a terrível arma da excomunhão, e os reverenciavam como os guardiões sobrenaturais da ordem e da justiça. Em meio à anarquia dos séculos IX e X, o prestígio da Igreja permaneceu intacto, mostrando-se, assim, digno dela. Para combater o flagelo das guerras privadas, que a realeza não era mais capaz de reprimir, os bispos organizaram em suas dioceses a instituição da paz de Deus. Esta preeminência dos bispos conferirá naturalmente às suas residências, ou seja, às antigas cidades romanas, uma certa importância, salvando-as da ruína, já que no sistema econômico do século IX não tinham razão de existir. Quando deixaram de ser centros comerciais, sem dúvida perderam a maior parte de sua população. Com os mercadores, desapareceu o caráter urbano que eles haviam preservado ainda na época merovingia. Para a sociedade secular, eles não tinham a menor utilidade. Ao seu redor, os grandes domínios subsistiam com recursos próprios. E não há razão alguma para que o Estado, também constituído em bases puramente agrícolas, se interessasse por seu destino. É bastante significativo notar que os palácios, palatia, dos príncipes carolíngios não se encontram nas cidades.
eles estão localizados sem exceção no campo, nos domínios da dinastia. Em Herstal, em Jupul, no Vale do Mesu, em Igelien, no Vale do Reno, em Antigone, em Quercy, no Vale do Sena, etc. A fama de Achem não deve criar uma falsa ilusão sobre o caráter desta cidade. O esplendor que alcançou momentaneamente sob Carlos Magno deveu-se apenas ao seu caráter de residência favorita do imperador. No final do reinado de Luís o Piedoso, cai na insignificância e não se tornará uma cidade 4 séculos depois. A administração não poderia contribuir em nada para a sobrevivência das cidades romanas. Os condados, que compunham as províncias do Império Franco, eram tão privados de uma capital quanto o próprio império. Os condes, a quem era confiada a sua gestão, não estavam neles instalados de forma permanente. Eles constantemente visitavam seu eleitorado para presidir assembleias judiciais, coletar impostos e recrutar tropas. O centro da administração não era sua residência, mas sua pessoa. Importava, portanto, muito pouco se tinha ou não domicílio numa cidade. Escolhidos entre os grandes latifundiários da região, viviam, aliás, a maior parte do tempo em terras próprias. Seus castelos, como palácios dos imperadores, localizavam-se geralmente no campo. Pelo contrário, o sedentarismo a que os bispos eram forçados pela disciplina eclesiástica ligava-os permanentemente à cidade, onde se situava a sede da sua diocese. Inutilizadas para a administração civil, as cidades em nada perderam seu caráter de centros de administração religiosa. Cada diocese permaneceu agrupada em torno das cidades onde estava localizada sua catedral. A mudança de sentido da palavra civitas, a partir do século IX, evidencia claramente estar ciente deste fato. Tornou-se sinônimo de bispado e cidade episcopal. Disse que civitas parisiennas designa, ao mesmo tempo, a diocese de Paris e a própria cidade de Paris, onde reside o bispo. E sob este duplo sentido, conserva-se a memória do antigo sistema municipal, adotado pela Igreja para seus próprios fins. Em suma, o que aconteceu nas cidades carolíngias, empobrecidas e despovoadas, é surpreendentemente reminiscente do que, em um cenário muito mais considerável, aconteceu na própria Roma, quando, no decorrer do século IV, a cidade eterna deixou de ser a capital do mundo. Quando foi substituído por Ravenna e depois por Constantinopla, os imperadores o entregaram ao Papa. O que não era mais para o governo do Estado, continuou sendo para o governo da Igreja. A cité imperial tornou-se uma cité pontificial. Seu prestígio histórico engrandeceu o do sucessor de São Pedro. Isolado, dava uma sensação de maior grandeza e, ao mesmo tempo, tornava-se mais poderoso. Só ele recebia atenção e só ele, na ausência dos ex-patrões, era obedecido. Continuando a viver em Roma, esta tornou-se a sua Roma, pois cada bispo fez da cidade em que viveu a sua cidade. Durante os últimos tempos do Baixo Império, e ainda mais na era merovíngia, o poder dos bispos sobre a população das cidades não parava de aumentar. Aproveitaram a crescente desorganização da sociedade civil para aceitar ou arrogar uma autoridade que os habitantes não questionavam e que o Estado não tinha interesse nem meios de proibir. Os privilégios de que o clero passou a usufruir a partir do século IV, em matéria de jurisdição e de impostos, favoreceram ainda mais a sua situação, que se tornou, se possível, mais eminente devido à concessão de documentos de imunidade que os reis francos lhe esbanjavam. Com efeito, por eles, os bispos eram dispensados da intervenção dos condes nos domínios das suas igrejas. Desde então, isto é, desde o final do século VII, eles foram investidos de autoridade autêntica sobre seus homens e suas terras. A jurisdição eclesiástica que já exerciam sobre o clero
juntava-se uma jurisdição secular, que confiavam a um tribunal constituído por eles e cuja sede estava naturalmente estabelecida na cidade onde tinham a sua residência. Quando o desaparecimento do comércio no século IX apagou os últimos vestígios da vida urbana e aniquilou o que restava da população municipal, a influência dos bispos já era bastante extensa, foi inigualável. Desde então, eles se submeteram completamente às cotações. E com efeito, nelas não se encontravam mais do que habitantes que dependiam mais ou menos diretamente da igreja. Apesar da falta de dados muito precisos, no entanto, é possível supor a natureza de sua população. Era constituída pelo clero, da igreja, da sé e de outras igrejas agrupadas à sua volta, pelos monges dos mosteiros que vinham instalar-se, por vezes em número considerável, na sede da diocese, por professores e alunos das escolas eclesiásticas, dos servos e, finalmente, dos artesãos, livres ou não, imprescindíveis em função das necessidades do culto e da vivência cotidiana do clero. Quase sempre descobrimos que havia um mercado semanal na cidade para o qual os camponeses vizinhos traziam seus produtos. Às vezes, até uma feira anual, annais mercatus, era realizada. Em suas portas, o telônio era cobrado de tudo que entrava ou saía. Dentro de suas paredes havia uma loja de moedas. Existiam também algumas torres habitadas pelos vassalos do bispo, pelo seu procurador ou pelo seu alcaide. A tudo isto há que acrescentar finalmente os espingueiros e armazéns, onde se acumulavam as colheitas dos domínios episcopais e monásticos, que eram transportadas em determinadas alturas por arrendatários do estrangeiro. Nas festas designadas do ano, os fiéis da diocese afluíam à cidade e animavam-na durante alguns dias, com um barulho e movimento invulgares. Todo esse microcosmo reconhecia igualmente no bispo sua cabeça espiritual e sua cabeça temporal. A autoridade religiosa e secular se uniram, ou melhor, fundiram-se em sua pessoa. Auxiliado por um conselho formado por padres e cônegos, administrou a cidade e a diocese de acordo com os preceitos da moral cristã. Seu tribunal eclesiástico, presidido pelo arquidiácono, havia ampliado consideravelmente sua competência graças à impotência e ainda mais ao favor do Estado. Não só o clero dependia dele para qualquer assunto, mas também muitos assuntos relativos aos leigos, questões de casamento, testamentos, estado civil, etc. Os poderes de seu tribunal secular, que estavam a cargo do diretor ou do procurador, gozavam de extensão semelhante, desde o reinado de Luís o Piedoso. Não deixaram de obter privilégios ilegais, o que se explica e justifica pela desordem cada vez mais flagrante da administração pública. Não só estavam sujeitos a ele os homens que gozavam de imunidade, como é bem provável que, pelo menos na área urbana, todos estivessem sob sua jurisdição e que efetivamente substituísse aquela que, em tese, o conde ainda possuía sobre os homens livres. Além disso, o bispo exercia um vago direito de controle por meio do qual administrava o mercado, regulava a arrecadação do telônio, fiscalizava a cunhagem de moeda e se encarregava da manutenção dos portões, pontes e muros. Em suma, não houve domínio na administração da cidade em que, por direito ou por autoridade, não interviesse como guardião da ordem, da paz ou do bem comum. Um regime teocrático havia substituído completamente o regime municipal da antiguidade. A população era governada por seu bispo e nada reivindicava, pois não tinha a menor participação em tal governo. Às vezes acontecia que um motim irrompia na cidade. Alguns bispos foram agredidos em seus palácios em certas ocasiões e até forçados a fugir. Mas é impossível perceber nessas revoltas o menor traço do espírito municipal, antes explicado por intrigas ou rivalidades pessoais.
Seria um completo erro considerá-los os precursores do movimento comunal dos séculos XI e XII. Como se isso não bastasse, eles eram produzidos muito raramente. Tudo indica que a administração episcopal foi, em geral, benéfica e popular. Já dissemos que esta administração não se limitou ao interior da cidade, mas estendeu-se a todo o bispado. A cidade era sua sede, mas a diocese era seu objeto. A população urbana em nada gozava de uma situação privilegiada. O regime sob o qual vivia era o da common law. Os cavaleiros, servos e homens livres que ali viviam eram indistinguíveis de seus congêneres no exterior. Nada mais do que sua aglomeração no mesmo local. Nenhum antecedente do direito especial e da autonomia de que gozaria a burguesia da Idade Média ainda não foi apreciado. A palavra civis, pela qual os textos da época designavam o habitante da cité, não passa de uma mera denominação tipográfica e carece de significado jurídico. As cidades, ao mesmo tempo que residências episcopais, eram também fortalezas. Durante os últimos tempos do Império Romano, foi necessário cercá-las com muros para protegê-las dos bárbaros. Estas muralhas ainda existiam quase por toda parte, e os bispos cuidaram de mantê-las ou restaurá-las com tanto maior zelo quanto as incursões dos sarracenos e dos normandos demonstraram no século IX, de forma cada vez mais opressiva, a necessidade de proteção. O antigo recinto romano continuou, então, protegendo as cidades contra os novos perigos. Seu plano permanece com Carlos Magno, assim como com Constantino. Em geral, dispunha-se em forma de retângulo, rodeado por muros ladeados por torres, e comunicava com o exterior por portas, normalmente 4. O espaço, assim fechado, era muito restrito. O comprimento de seus lados raramente ultrapassava 400 ou 500 metros. Além disso, demorou muito para ser totalmente construído. Campos cultivados e jardins podem ser encontrados entre as casas. Quanto aos arrabales, subúrbios, que nos tempos merovingios ainda se estendiam para fora das muralhas, desapareceram. Graças às suas defesas, as cidades quase sempre conseguiram resistir vitoriosamente aos assaltos dos invasores do norte e do sul. Basta recordar aqui o famoso cerco de Paris, realizado em 885 pelos normandos. Naturalmente, as cidades episcopais serviam de refúgio às populações circunvizinhas. Lá, os monges vinham, mesmo de áreas muito remotas, pedir asilo contra os normandos, como fizeram, por exemplo, em Beauvais, os de Saint-Vaz, em 887, e em Laon, os de Saint-Quentin e os de Saint-Bavoux, de Gand, em 881 e 882. Em meio à insegurança e desordens que permeiam a segunda metade do século IX, com um caráter tão sombrio, coube às cidades cumprir uma verdadeira missão protetora. Eram, no melhor sentido do termo, a salvaguarda de uma sociedade invadida, saqueada e amedrontada. Quanto ao resto, muito em breve, eles não foram os únicos a desempenhar esse papel. Sabe-se que a anarquia do século IX precipitou a inevitável decomposição do Estado franco. Os condes, que eram na época os maiores proprietários da sua região, aproveitaram as circunstâncias para assumir total autonomia e fazer de suas funções uma propriedade hereditária, para recolher nas suas mãos, para além do poder privado que possuíam, nos seus próprios domínios, o poder público que lhes fora delegado e finalmente reunir sob seu governo em um único principado os condados que conseguiram tomar. O Império Carolíngio fragmentou-se, assim, a partir de meados do século IX, num grande número de territórios sujeitos a outras tantas dinastias locais
e ligados à coroa apenas pelo frágil vínculo da homenagem feudal. O Estado era muito débil para poder resistir a essa fragmentação, que sem dúvida se deu por meio da violência e da perfídia. Mas, sob qualquer aspecto, era favorável à sociedade. Ao tomarem o poder, os príncipes rapidamente assumiram as obrigações que este impõe, sendo a sua principal preocupação defender e proteger as terras e os homens que se tornaram as suas terras e os seus homens. Eles não se esquivaram de uma tarefa que a mera preocupação com seu benefício pessoal teria sido suficiente para impô-la a eles. À medida que seu poder aumentava e se consolidava, percebe-se que eles se preocupavam cada vez mais em dotar seus principados de uma organização capaz de garantir a ordem e a paz pública. A primeira necessidade a ser enfrentada era a de defesa, tanto contra os sarracenos ou normandos, quanto contra os príncipes vizinhos. Assim podemos ver, a partir do século IX, como cada território se cobre de fortalezas. Os textos contemporâneos dão-lhes os mais diversos nomes: Castellum, Castrum, Oppidum, Urbis, Municipium. A mais comum e, em todo caso, a mais técnica de todas essas denominações é a de Burgos, palavra emprestada dos alemães para o latim do Baixo Império e que se conserva em todas as línguas modernas. Burgo, Burgo, Broth, Burgo. Destas vilas da Alta Idade Média, nenhum vestígio permanece hoje. Felizmente, as fontes permitem obter uma imagem bastante precisa. Eram cercaduras muradas que, a princípio, poderiam ser simplesmente paliçadas de madeira, de perímetro estreito, geralmente de forma arredondada e rodeadas por um fosso. No centro, havia uma poderosa torre de menagem, reduto supremo de defesa em caso de ataque. Uma guarnição de cavaleiros, milité castrense, tinha residência fixa ali. Muitas vezes acontecia que grupos de guerreiros, escolhidos entre os habitantes do entorno, vinham alternadamente para reforçá-lo. O todo dependia das ordens do diretor, Castellanos. Em cada bairro do seu território, o príncipe tinha um quarto, domus, onde vivia com seu séquito durante as contínuas deslocações a que era forçado pela guerra ou pela administração. Muitas vezes uma capela ou igreja, ladeada por edifícios acessórios para alojamento do clero, elevava a sua torre sineira acima das ameias das muralhas. Além disso, em algumas ocasiões, foi possível encontrar ao lado dela um local destinado a assembleias judiciais, cujos membros, em determinadas datas, vinham do exterior para participar das assembleias da cidade. O que, por fim, nunca faltou foi um celeiro e as caves onde se guardava para satisfazer as necessidades de um sítio para fornecer alimentação ao príncipe durante as suas estadas, fruto dos domínios que possuía nas redondezas. As contribuições em espécie dos camponeses da região asseguravam, por sua vez, a subsistência da guarnição. A manutenção dos muros era da responsabilidade desses mesmos camponeses, que eram obrigados a trabalhar neles gratuitamente. Se o espetáculo descrito variou naturalmente em detalhes de um país para outro, os contornos essenciais são os mesmos em todos os lugares. A analogia é impressionante entre os bairros de Flandres e os bairros da Inglaterra anglo-saxônica. E esta analogia mostra sem dúvida que as mesmas necessidades implicavam, por toda parte, medidas semelhantes. Como nos parecem, os burgos são, antes de tudo, estabelecimentos militares. Mas, ao seu caráter primitivo, foi acrescentado imediatamente o de centros administrativos. O carcereiro deixa de ser apenas o comandante dos cavaleiros da guarnição militar. O príncipe concede-lhe a autoridade financeira e judicial numa área mais ou menos extensa
em torno das muralhas da vida e que, desde o século X, é conhecida como alcaide. O gabinete do prefeito depende do bairro, como o bispado depende da cidade. Em caso de guerra, seus habitantes encontram ali refúgio. Em tempo de paz, vão lá para assistir a reuniões judiciais ou para realizar os trabalhos a que são obrigados. De resto, a vila não apresenta o menor caráter urbano. A sua população não é constituída, salvo pelos cavaleiros e clérigos que constituem o núcleo essencial, mas sim por homens empregados ao seu serviço e cujo número é certamente muito reduzido. Esta é uma população de fortaleza e não uma população de cidade. Nem o comércio nem a indústria são possíveis, ou mesmo concebíveis em tal lugar. Não produz nada sozinha, vive das rendas da terra, dos vendedores e não desempenha outro papel econômico senão o de um simples consumidor. A par dos burgos construídos pelos príncipes, há que referir também aos recintos fortificados que a maioria dos grandes mosteiros construíram ao longo do século IX para se protegerem dos bárbaros. Através deles, eles foram transformados, por sua vez, em bairros ou castelos. Estas fortalezas eclesiásticas apresentam, aliás, sob todos os aspectos, o mesmo caráter das fortalezas seculares. Como estes, eram lugares de refúgio e defesa. Portanto, pode-se concluir com segurança que o período iniciado na era carolíngia não conhecia as cidades no sentido social, econômico e jurídico do termo. As cités e os burgos nada mais eram do que fortalezas e centros administrativos. Seus habitantes não possuíam direitos especiais ou instituições próprias, e seu modo de vida não os diferenciava do restante da sociedade. Completamente alheios à atividade comercial e industrial, eles responderam totalmente à civilização agrícola de seu tempo. Sua população, de resto, é de muito pouca importância. Não é possível, na ausência de dados, avaliá-lo com precisão. Tudo indica, porém, que a maioria das vilas mais importantes, dos burgos, das cidades mais importantes, era constituída por algumas centenas de homens, e que os burgos nunca tiveram mais de 2.000 ou 3.000 habitantes. No entanto, a cité e os burgos desempenharam um papel essencial na história das cidades. Eles têm sido, por assim dizer, seus pontos de referência. Em torno das suas muralhas teriam de se formar, na época do renascimento econômico, cujos primeiros sintomas podem ser localizados no decurso do século X.